Olha só, Itavone, então, pelo que nós vimos já, deixa eu só mandar aqui mensagem. Uhum. Tá. Beleza. Sim. Tá. Ah, pelo que eu lembro de nós falarmos, foi o seguinte: notação científica. Quando eu ando, ó, opa, notação científica. Quando eu ando com a vírgula para a direita, expoente negativo. Quando eu ando com a vírgula para esquerda, expoente positivo. A quantidade de casas que eu ando para a direita, ela vai ficar negativa, e o valor, a quantidade de casas que eu ando para a direita. Tá? Quando eu ando para a esquerda com a vírgula, lembrando que quando no número, em um número, quando eu não vejo a vírgula, ela está no último, no final desse número. Tá certo? Beleza? Tá. Agora existe uma outra parte de notação científica que é o seguinte, ó. Eu passei para vocês todos os números redondos. Mas e se eu tiver assim, ó, 25.000? Se eu não vejo a vírgula está aqui, ó. Eu vou andar até em que lugar para fazer uma anotação científica? É regra. Eu vou andando com a vírgula até onde eu colocar a vírgula, surge um número que esteja entre 1 e 9. Nossa, Léo, não entendi nada. Vamos lá. A vírgula não está no final? Então, olha só. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, esse número que está na frente, à esquerda da vírgula, está entre 0 e 1? 0 e 9? 1 e 9, perdão, 1 e 9? Não. Ele é 2.500. Passo a vírgula para cá, ó. Que número que ele formou? 250. Ainda não serve para mim. Quando eu passo a vírgula para cá, 25 é um número de 1 a 9? 2,5 é um número de 1 a 9? É. Então a minha vírgula vem nessa posição. É regra da notação científica. Então o seu número vai ficar 2,5. A minha vírgula estava aqui. Eu andei para a esquerda. Então vai ficar um expoente positivo. Então vai ficar 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4. 10 a quarta. Vamos fazer outro exercício? Vamos supor que eu tenho assim, ó. Vamos escrever em notação científica? Se eu não estou vendo, a minha vírgula está aqui atrás, ó. Vamos andar com a vírgula? Se eu coloco a vírgula aqui, ó, 543 está entre 1 e 9? Não. 54,3 está entre 1 e 9? Não. 5,43 está entre 1 e 9? Sim. Então aqui, ó, 5,43. 0 vezes 10. Quantas casas eu andei, ó? 1, 2, 3. A terceira. Não andei para a esquerda? Léo, e esse 0 aqui, ó? Eu tenho a obrigação de escrever ele? Não, não tem. Você pode deixar assim, ó. E é o mais correto mesmo.
5,43 vezes 10 a terceira. Léo, mas esse número 3, o que eu faço? Deixa ele aí que eu já vou falar um negócio. Agora vamos colocar um número assim, ó. 341. Por que eu estou colocando esse número? Todos os números que eu coloquei em cima tem zero no final. Aí você pensa assim, eu só posso fazer isso quando tiver zero no final. Não. Notação científica pode ser escrita em qualquer número que você pensar, desde que você obedeça o que eu estou fazendo. Qualquer número que você pode pensar existe notação científica, desde que você pegue a vírgula, desloque ela para a esquerda ou para a direita, e aonde você deixar ela, o número formado tem que estar entre 1 e 9. Tá? Então eu coloquei o 341. Se eu não vejo a vírgula, está lá no último número. 341 está entre 1 e 9? Não. Desloquei uma vez. 34,1 está entre 1 e 9? Não. Vou deslocar mais uma vez. 3,41 está entre 1 e 9? Tá, então essa é a minha resposta. 3,41, 10, desloquei duas vezes para a esquerda, ao quadrado. Tá bom? Agora vamos deixar aí por enquanto. É tudo aos pouquinhos. Coloquei até agora número grande, que eu fiz ele ficar pequenininho. E um número pequeno, para fazer ele notação científica? Número pequeno que eu falo é aqueles números decimais bem doidos. Então eu vou colocar assim, ó, 0,0052. Tá? É a mesma regra para a esquerda. Onde está a minha vírgula? Ali. Eu tenho que ir deslocando ela de modo que eu faça um número de entre 1 e 9. Se eu jogar a minha vírgula para a esquerda, eu vou ter um número só 0. 0, 0, 0, 0. Não é o que me interessa. Então vamos fazer o seguinte, ó, desloquei a minha vírgula uma casa. 0,052 está entre 1 e 9? A resposta é não. Desloquei mais uma vez a vírgula. 0,52 está entre 1 e 9? Também não. Desloquei a terceira vez a minha vírgula aqui, ó. 5,2 está entre 1 e 9? Tá. Então a minha resposta de início, 5,2 vezes 10. Eu desloquei quantas casas? 3. Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Para a direita, expoente negativo. Menos 3. Outro número. Minha vírgula está ali. Vamos mudar ela de lugar? Coloquei ela aqui, ó. Apareceu de verde. 0,137. Desloquei minha vírgula uma vez. 0,137 está entre 1 e 9? Não. Se eu deslocar aqui, ó, mais uma vez a minha vírgula, duas vezes, 1,37 está entre 1 e 9? Sim. Então a minha vírgula para de ser deslocada aí. 1,37 vezes 10. Quantas casas eu desloquei? 2 para a direita, menos 2. Tá bom? Vou colocar aqui um outro número. 0, pode ser. 0,3201 está entre 1 e 9? Não. Joga uma vírgula mais um para a direita. 3,201 está entre 1 e 9? Tá, desloquei uma só. Então já achei a minha resposta. 3,201, 10. Quantas casas eu andei? Uma só. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, eu subtraio 1. Certo? Eu subtraio um valor. Chama o seguinte detalhe para vocês. Prestem atenção. Isso agora é
muito deveras importante. Eu vou colocar esse número aqui, ó. Vamos transformar ele em notação científica? Onde está a minha vírgula? No final aqui. Vim para a esquerda. 4.573.500 está entre 1 e 9? Está muito acima. Mas eu desloquei uma vez. Vou deslocar de novo. 457.350 está entre 1 e 9? Não. Desloco mais uma vez. 3 vezes já desloquei. 45.735? Também não. Mais uma vez. 4.573? Não. Desloco mais uma vez. 457,35? Também não. Desloco mais uma vez. 45,735? Desloco mais uma vez. 4,5735? Está entre 1 e 9? Beleza! Achei o meu número. 4,5735 vezes 10 elevado. Eu fui para a esquerda com a vírgula ou para a direita? Para a esquerda. Se é para a esquerda, eu vou acrescentar, aumentar, expoente positivo. Eu aumento. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 10 a 7. O que eu vou chamar a atenção para vocês? Esse número aqui ficou bem doido. Ele ficou bem doido. Eu faço o famoso arredondar. Aí agora a gente vai chegar numa coisa seguinte. Arredondar, a maior parte das vezes, a notação científica pede para arredondar com 2 casas depois da vírgula. Tá? Existem livros que às vezes você vai ver um número com 1 casa depois da vírgula. Existe um número que vai estar com 3. Então eu não vou falar para vocês que é uma regra, por causa que eu já vi tanto livro já diferente do que a gente sempre explicou. Mas a notação científica fala o quê? Depois da vírgula devem existir 2 casas depois da vírgula, a não ser que seja um número exato. Aí você pode colocar só o vírgula zero. O que é número exato? Isso aqui, ó. Você não precisa colocar esses 2 zeros. Só o 7,0 já dá para entender, tá? Mas quando o número não for desse jeito, for um número cheio de números diferentes de zero, você tem que obedecer essa seguinte regra, ó. Eu arredondo com 2 casas depois da vírgula. Então eu vou colocar o seguinte, ó. 5. Eu não quero 2 casas depois da vírgula. Quem que é o meu segundo número depois da vírgula? O 7. Por mais que é o 7, eu vou olhar o terceiro. Estranho, né? De 0 a 4, eu não aumento no segundo número. Não aumenta no segundo número. De 5 a 9, aumento no segundo número. O que esse aumenta e diminui? Não aumenta, né? Repara que esse número aqui, ó, de vermelho, é o 3, que é o terceiro número. O terceiro número ele entra nessa regrinha aqui, ó. Ou seja, o 7 continua 7. Então essa é a minha resposta. Léo, mas e o 3 e o 5? Tadinho. 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 Não importa para nós. Eles não vão fazer tanta diferença assim na hora dos nossos estudos. Tá? Não que eles não possam ser considerados, mas eles não vão fazer diferença. Não tem a mínima diferença para nós.
Por exemplo, 39588. Vamos transformar esse número numa notação científica. A minha vírgula está no último 8. Vocês já podem ter manjado uma regrinha, né? Vem e coloca no primeiro número aqui, ó. Vai dar esse número. Bem mais fácil, né? Dessa vírgula da última até onde chegou, eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4. Então 10 a quarta. Eu tenho que arredondar. O que eu faço? Marco o segundo número após a vírgula. Contudo, eu analiso o terceiro. O terceiro número é um número de 0 a 4? Não, é o número 8. O número 8 ele é de 5 a 9. 5, 9 aumento no segundo. Ou seja, aqui não é um 5? Então eu vou colocar assim, ó, 6, 10 a quarta. Tá bom? Ah, Léo, e se for um número com expoente negativo? Do mesmo jeito. Vamos apagar isso daqui. Não passa para pausa, tá? Vê. Enquanto você não entender, não passa para frente. Mas eu vou passar. Na hora que você entender, você passa, dá o play e vai me seguindo aí. Beleza. Então eu vou colocar assim, ó. E eu vou colocar assim também, ó. Vocês viram que eu gosto do 3, né? Vamos lá? O que eu tenho que fazer? Eu ando com a vírgula até ficar o número entre 1 e 9. Então vocês já começaram a notar que é só colocar aqui a vírgula. Então ele vai ficar assim, ó. Isso daqui já está começando a entrar macete na cabeça de vocês. Vezes 10. Quantas casas eu andei da vírgula até chegar na outra? 2 casas. Andei para a direita? Menos 2. Ah, Léo, e agora? Mas eu andei para a direita. O que tem? Faz a regra que eu falei. O que é a regrinha? Vamos aqui, ó. Na verdade eu estou circulando só para vocês conseguirem enxergar. Não precisa fazer isso não, ó. Eu tenho que ver o que eu vou fazer com esse segundo número. Mas eu tenho que olhar quem? O terceiro número. O terceiro número é de 0 a 4? Não. Se fosse, eu mantinha um 2. O terceiro número ele é de 0 a 9, ele é o próprio 9. Então, se eu vou arredondar com 2 casas decimais, eu vou fazer assim, ó. Mas e o 9 e o 4? Desculpa, mas ele está bem próximo de ser 73, né? 7294, ele está bem próximo de ser 73. Isso é um arredondamento, tá bom? Vamos arredondar aqui o de baixo. Vocês já também notaram o macete que é só colocar aqui, né? A vírgula certinho já no local. Então vai ficar 2,35 vezes 10. Quantas casas você andou? 1, 2, 3, 4 para a direita. Então se é para a direita é menos 4. Ah, eu tenho que ver aqui, ó, para arredondar com 2 casas. Mas olha só, aqui pode ter um 0. O que eu faço? Ó, eu pego o 0 mesmo. Vamos deixar assim, ó, então, ó, um 0 aqui. Quem falou que não tem um 0? Léo, mas agora tem 3 casas depois. O que eu faço? Agora eu tenho 0. É a mesma coisa de cima, não mudou a regra não, é a mesma. Olha o segundo número. O que eu vou fazer com esse segundo número? Olho no terceiro. De 0 a 4, mantém. De 5 a 9, aumenta. Então, se é de 0 a 4, eu mantenho, eu vou deixar assim, ó. 35, 10 a menos 4. Tá certo? Essa é a regrinha. Se o exercício pedir assim, ah, Léo, esse exercício é novo. Ah, o exercício está me pedindo para analisar com esse número aqui, ó.
ele tem que ter, na verdade, 3 casas decimais. Léo, nossa, agora eu tenho que saber outra regra. Não. Se eu quero 3 casas decimais, eu vou circular a terceira casa decimal. Circular não, né? É deixar em evidência. E eu olho a próxima. O próximo está de 0 a 4? Se sim, permanece. Se está de 5 a 9, aumenta. Então, se vai permanecer, ó, 3,729 vezes 10 a menos 2. Lembrando que eu estou tirando o exemplo aquele, o da esquerda. Agora, vamos supor que fosse isso aqui, ó. Vezes 10 a menos 2. Como que ficaria um arredondamento, notação científica com 3 casas decimais? Mesma coisa. Se eu quero 3 casas, tá aqui, ó. Então eu tenho que olhar quem? Esse 9. De 5 a 9 aumenta. Ah, Léo, então ele vai para 3, esse 9 vai para quanto? Vai para 10, então eu vou colocar aqui, ó, 3, 7, 2, 1, 0? Não. 9 mais 1 não é 10? Então vai 0 e vem 1 para esse 2. Ele vira um 3. Tá certo? Se não entendeu, volta e tenta entender o que eu fiz aqui. Tá certo? Isso é notação científica, tá? A notação científica é potência base 10. Andou para a direita, você vai sempre diminuir os expoentes. O sinal de menos vai diminuir. Se eu vou andar para a esquerda, o meu expoente sempre vai aumentar, vai somar a quantidade de casas que eu andei da vírgula. Se eu for para a direita, vai diminuir, sinal de menos, a quantidade de casas que eu andei depois da vírgula. Tá? Prestem atenção, se eu vou arredondar, geralmente, são 2 casas depois da vírgula. Mesmo porque se a gente mexer com dinheiro, a gente tem R$10,37. São 2 casas após a vírgula. Mas depende do exercício. O exercício pode te pedir 3, pode te pedir 1. A resposta, só com 1 casa decimal, você já tem a resposta. Então é super fácil, super fácil. Guardem isso. Andei com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Se eu andei com a vírgula para a direita, eu vou diminuir o meu expoente. Se eu vou andar com a vírgula para a esquerda, eu estou aumentando o meu expoente. Aumentar que eu falo é somar, tá? Por isso que é sinal de mais. Eu acho que por hoje tá legal. Falta uma outra parte, mas eu creio que essa outra parte vai ser tranquilo, porque vocês já viram monômio, vocês vão entender do que eu estou falando, tá bom? Mas por enquanto fica isso daí, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã com mais vídeos.